amores! Hoje vamos falar de mais uma leitura do Kindle que eu li, que foi Amores Verdadeiros. Essa escritora é a Taylor Jenkins, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela. É a primeira vez que eu leio um livro dessa escritora e eu gostei muito. Sério, gente, essa história é muito boa. Esse livro conta a história da Emma e do relacionamento dela. A Emma se apaixonou na adolescência e ela casou com esse namorado da adolescência aos 20 anos, o Jesse. E eles se davam super bem, tinham muitos sonhos em comum. Eles moravam numa cidade, meio que cidade de interior, sabe? Uma cidade menorzinha. E quando eles se casam, eles resolvem se aventurar e viver tudo aquilo que eles sempre quiseram juntos. Eles mudam de cidade, eles vão para uma cidade maior. Ela arruma um emprego muito bom que proporciona várias viagens para ela e o Jesse a mesma coisa. Então eles viajam, conhecem o mundo, eles têm aquela vida assim dos sonhos. E isso os dois juntos, né? Desde a adolescência sempre juntos. Os pais dela são donos de uma livraria e ela tem uma irmã. Os pais queriam muito que ela ficasse na cidade e que ela tomasse conta da livraria, mas o desejo dela pra vida era outra coisa. E ele era nadador, se eu não me engano, e quando ela entra na vida dele, ela impulsiona ele a seguir os sonhos dele e não fazer o que os pais queriam pra ele. Então, os dois sempre se ajudaram nessa questão do tipo, um sempre impulsionando o outro a realizar os próprios sonhos e as próprias metas de vida, sabe? Então, eles conseguem juntos sair daquele casulo e viver e ter experiências novas. Depois que ela se casa, após um ano no dia do aniversário de casamento, o avião que o Jesse viajou some no Pacífico. Literalmente o avião cai e ninguém sabe o paradeiro de ninguém. Então, durante 2 anos, a Emma sofre com esse luto, porque nunca foi encontrado o corpo do Jesse. Então, depois de um tempo, eles dão ele como morto e ela passa por esse processo de luto. E para se reestruturar, né, e começar a seguir a vida dela, ela volta para a cidade aonde eles moravam. Então ela, por um tempo, volta a morar com os pais dela. Ela retoma a vida de formas diferentes. Então ela volta, ela começa a trabalhar na livraria dos pais. E aí ela reencontra um amigo de infância que é o Sam. E eles começam a conversar de novo e com o tempo ela percebe que é possível se apaixonar por outra pessoa na vida. Porque até então o Jesse sempre foi a paixão dela e ela achou que ela nunca mais ia gostar de ninguém, ia amar ninguém. Que só o Jesse preenchia ela 100% e que só com ele era capaz dela ter tudo isso que ela sempre sentiu. Mas depois, quando ela começa a se relacionar com o Sam, ela percebe que é possível amar novamente. Óbvio que de uma forma diferente, porque cada pessoa, a gente gosta de uma forma diferente. E ela fica noiva do Sam até que 2 anos depois, quando ela já está noiva, com a vida reestruturada, o Jesse aparece e ele liga pra ela e fala que tá voltando pra ela. Então se torna aquela loucura na cabeça da Emma, do tipo, o que eu faço agora? Fico com o meu noivo ou fico com o meu marido? Porque até então ela era viúva porque ele tinha sido considerado morto, mas a partir do momento que ele sobreviveu e que ele voltou pra casa e ele voltou por ela, porque ele sofreu muito, mas ele ficou muito persistente de que ia voltar pra Emma, porque ele amava muito ela, né? Então ele queria muito voltar e viver tudo com ela. Só que ela viveu 2 anos, gente, um luto. Ela tentou estruturar a vida dela de novo, ela começou a viver, né? Porque até então ela estava vivendo em prol do luto. Então, imagina o seguinte, você viveu um luto, você achar que a pessoa que você ama, o seu marido, morreu, e quando você estrutura a sua vida, a pessoa reaparece. Tipo, eu fiquei muito chocada e ao mesmo tempo eu fiquei muito pensativa, do tipo, o que eu faria se eu estivesse no lugar dela? Que eu também não faço ideia, porque se torna muito difícil, porque ela ama essas 2 pessoas e ela não quer magoar nenhum dos dois. Porém, ela é uma pessoa diferente, ela não é mais a mesma Emma de quando ela era mulher do Jesse.
ela mudou a vida, ela não quer mais as coisas que ela queria antes, assim como todo mundo, né? Com o tempo a gente muda, a gente começa a ter outros sonhos, outras metas, outras preferências na vida. Quando Jess volta, ela percebe que esses 2 anos ela mudou muito e ele ainda tem aquela mentalidade de antes, de quando eles estavam juntos antes. Então ela percebe que ele não conhece mais ela. E isso vai causando uma confusão muito grande interna dela, ao mesmo tempo que ela percebe que o Sam ali é a nova pessoa para lidar com ela, né? A nova pessoa ali que entende ela nesse momento, que sabe quem ela é agora, atualmente. Mas ela ama muito Jazz, então ela fica nessa briga interna, gente, e ela precisa se decidir o que ela quer da vida. O Jazz, ele tenta não se magoar, mas ao mesmo tempo é inevitável, né? Porque imagina, é como se você tivesse morrido e a pessoa que você ama seguiu a vida, simplesmente. E você estava ali só tentando sobreviver e voltar para casa. Então, é uma situação difícil para os 2 lados. Então, um tem que entender ali o lado do outro para que não se magoe tanto, ao mesmo tempo que eles se amam muito. Então, eu achei a história muito bem estruturada. Tipo, ela te prende de uma forma que você se simpatiza ali com a protagonista, né? Você se põe no lugar da protagonista e você fala, putz, se fosse eu, o que eu faria? Eu estando nessa situação, porque é uma situação difícil, é uma situação bem improvável também, né? Mas é uma situação difícil. Eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Eu achei uma leitura muito fácil, tem muita conversação, ao mesmo tempo que passa o presente, passa o passado, então você vai vendo ali o relacionamento, você vai vendo o quanto ela muda, você vai vendo as coisas que aconteceram. Dá uma mega dó do Sam, gente, poxa. Eu fiquei com muita dó dele, eu acho que ele foi muito altruísta, mas é difícil. Ao mesmo tempo que eu também fiquei com dó do Jesse, porque, poxa, ele só tava tentando sobreviver e ele só queria a mulher dele de volta. Então, não é que ele tá sendo escroto, é a mulher dele. É entendível, eu gostei muito, 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 sério. Eu super indico esse livro pra vocês. É uma história muito boa e uma leitura muito fácil, muito rápido. E você vai ficar viciado, porque você vai querer saber ali o que vai acontecer, o que ela vai decidir, o que ela não vai. Se ela volta com o Jazz e fica com o marido que ela sempre amou, né, durante todos aqueles anos, ou se ela tenta algo novo com a pessoa que ela tá amando no momento. Eu sei que o outro livro que eu comprei dela, que é Os 7 Maridos de Evelyn, é isso? Sim, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu sei que é dessa escritora também, porque eu vi depois e eu tô tipo, quero ler. Já gostei da escrita dela, então eu quero ler. Provavelmente esse vai ser o próximo, porque eu já tenho uns aí na frente. Mas provavelmente esse vai ser o próximo que eu vou ler, porque eu tô bem empolgada com a escrita dessa escritora. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deem bastante like, compartilhem e também me deem dicas de livros. Gente, eu aceito muitas dicas de livros. Comenta também quem já leu, o que gostou, o que não gostou dessa história. E até o próximo vídeo. Um super beijo!